Bom dia, feliz sábado a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez na casa do Senhor. Se sintam à vontade, se sintam bem na casa do Senhor. Para iniciar nossa escola sabatina, vamos cantar a música do sábado, És Bem-vindo. Está começando. Lento e calmo foge um dia, já a tarde se apagou. Oh, que paz e alegria, pois o sábado chegou. És bem-vindo, Santo dia do Senhor. És bem-vindo, Santo dia do Senhor. Esta hora de bonança lembra o Deus que nos criou, pois o dia de lembrança nosso Pai santificou. És bem-vindo, memorial da criação. És bem-vindo, memorial da criação. Esta hora de harmonia lembra o Deus que nos salvou. Cristo lá na tumba fria, neste dia descansou. És bem-vindo, memorial da redenção. És bem-vindo, memorial da redenção. Amém. Feliz sábado, amigos. Feliz sábado aos nossos amigos que estão no Zoom. Que a graça do nosso bondoso Deus possa estar conosco aqui nesse dia santo. Que o nome dele seja glorificado. Que o nome dele seja exaltado. Que as pessoas aonde estão, ou aqui na nave da igreja, ou aí pelo Zoom, em seus lares, eles possam sentir a presença maravilhosíssima do Santo Espírito. Amém? Gostaria de desejar umas boas-vindas para os nossos visitantes. A igreja aos poucos, né, Geraldo, está voltando ao normal, não é verdade? Algumas pessoas que eu já não tinha visto aqui, eu já estou vendo, voltando para a igreja. Isso é uma alegria. Teve um sábado que eu falei que não há pandemia nenhuma que possa afastar o poder de Deus. Não existe praga, não existe pandemia, nada afasta e nem apaga o poder maravilhoso de Cristo Jesus em nossas vidas. Amém? Amém. Talvez completando para aqueles que nos estão acompanhando, hoje começa a classe de primários. Então nós temos crianças, vocês vão ver crianças aqui na igreja nos acompanhando, com todas as medidas de segurança e tudo o que humanamente é possível, não? Para evitar riscos. E nós sabemos que
ou pelo menos o plano da igreja é começar devagarzinho a ir agregando as outras classes que estão faltando. Bem-vindo, pastor. Nós estamos começando nosso estudo da lição, que já está na lição número 12, e o título é A Mensagem que Vale a Pena Compartilhar. Então, antes de abrir a Bíblia e a começar nossa recapitulação, vamos a orar para pedir a presença do Senhor. Nosso Deus, nós estamos aqui na tua casa, muito gratos porque podemos ir voltando devagarzinho, com cuidados, com diferentes medidas para nos proteger. Mas nós te damos graças, Senhor, porque podemos ter um sábado de alegria, um sábado com sol, para poder nos encontrar com os irmãos aqui na tua casa. Senhor, por favor, abre tua palavra e fala para nossos corações nesse dia. Pedimos todo em nome de Jesus, nosso Deus. Amém. Muito bem, nós vimos nessa semana um pouco mais de qual é essa mensagem que merece ser compartilhada, que vale a pena ser compartilhada. E o verso para memorizar nessa semana é um verso que é muito significativo para nós como adventistas. ¿Sí? ¿Alguien poderia me lembrar qual é esse verso? Nós vamos a ter microfones, pode ser, para aquelas pessoas que queiram. O Elton vai pegar ali um microfone. Sim, o Elton vai preparar. Mas o verso para decorar ou para memorizar essa semana é um verso que é muito importante porque é a mensagem do primeiro anjo. ¿Sí? Então ele começa aquele grupo do texto de Apocalipse 14, que são as mensagens dos 3 anjos, que é o que depois a lição amplia e ele chama a verdade presente. Não? São conceitos muito especiais para nós como adventistas, não? A mensagem dos 3 anjos e o conceito de a verdade presente. E isso passa a ser o centro e o coração da mensagem que nós vamos a compartilhar para as pessoas. Se nós estivemos estudando durante a outra parte do trimestre, como é que nós podemos chegar até as pessoas, como nós podemos nos importar por as outras pessoas, como podemos atender às necessidades das pessoas que estão a nosso redor, e como nós temos que ter sempre em nossa mente foco de poder alcançar a las pessoas que estão necessitadas. Mas qual é a mensagem que nós precisamos dar para eles? Será que nós temos que buscar tempo, dedicar tempo, oportunidades para falar com as pessoas da política, da economia, da situação do mundo, de onde que vai ir, de que nada tem solução, de que aparentemente, humanamente, nada terá solução? Ou nós temos que ter uma mensagem especial, diferenciada para dar para esse mundo? ¿Sí? Isso é o que nós vimos nessa semana. Mas essa mensagem diferenciada, especial, não é a mesma mensagem que você vai levar para um mundo não cristão que a mensagem que nós temos para um mundo cristão. Sim, nós estamos dentro de um mundo cristão, de uma cultura cristã, e falar da morte de Jesus é algo que já todo mundo viu em nossa cultura, não? Mas talvez não todo mundo percebeu com o significado que realmente ele tem e como isso se relaciona com a mensagem do final dos tempos. E essa é a mensagem que nós vamos ver nessa semana. Não sei se o pastor ou o Sandro querem alguma coisa para ampliar. Um comentário que interessante, que o autor começa dizendo que a morte de Cristo, ela foi universal. Ela foi para todos, para todo mundo, de todas as épocas, de todas as gerações. Vejam, quer você aceite ou não, Jesus vai voltar. Quer você acredite nele, que ele existiu, que os milagres dele aconteceram, Jesus ele vai voltar. Esse anjo, ele estava não com um evangelho comum, mas era um evangelho o quê? Eterno. Ou seja, é um evangelho que até no céu nós iremos contemplar. Amém? Até no céu nós iremos observar essa expiação de Cristo por cada um de nós. A lição trata muito bem que esse evangelho, ele é a maravilhosa notícia do que Deus fez por nós. Aí nós vamos ver a questão da verdade presente,
nós vamos ver a verdade presente em cada época, mas se o título da lição fala assim, ó, é uma mensagem que vale a pena compartilhar, irmãos. Eu entrei num grupo da minha família que eu não estava, mas, queridos, eu só recebo piadas, eu só recebo vídeos, às vezes, imorais, que eu não tenho coragem de quê? De compartilhar, entendeu? Aí eu falei para minha esposa, eu tive que sair do grupo, entende? Tem mensagens que vale a pena compartilhar, e se é uma mensagem que todo laodiceano do 7º dia deveria compartilhar, é a mensagem da breve volta de quem? De Jesus, amém? Obrigado, Sandro. O conceito da verdade presente, nós vamos a ver o domingo que nós estudamos, é um conceito que é muito conhecido para nós como adventistas, mas tem que ficar claro. Muitas vezes ouvimos esse conceito e nós achamos que todo mundo entende, que todo mundo sabe o que estamos falando, mas tem que ficar claro. E o claro é que a mensagem é uno, como o Sandro falou, não? A mensagem é única, só que nas diferentes épocas ele tem diferentes ênfases, sim? E nós vemos aqui, nós estudamos no livro de 2 de Pedro, aí os discípulos, qual era a verdade presente para os discípulos nessa época? Que é o que eles falavam? Sim? Que é o que eles falavam? Que é o que eles, qual é a mensagem que eles tinham para falar para o mundo? Sim, eu acho que estão preparando o microfone, verdade? Só se alguém quiser participar, tá, irmãos? É só levantar a mão, tá bom? O pessoal aí no Zoom também, só abrir o áudio e comentar, tá bom? Tá bom. Qual era a mensagem? Quando nós lemos os evangelhos, ou no caso desse livro de Pedro, qual é a mensagem que ele tinha para falar? Que era o que ele falava? Muitas vezes, se uno não tem bem claro esse conceito, uno lê assim, não? Por que Pedro não fala claro do sábado? Aí não teríamos uma dúvida agora se o sábado, domingo, não? Se ele hubiera falado do sábado, hubiera sido claro. Só que o sábado não era a verdade presente nessa época, era uma verdade. A verdade não mudou, mas não era a verdade presente nessa época, porque todo mundo guardava o sábado. E nós temos outras coisas, não? Também assim, por que Pedro ou Pablo não fala claro, aunque ele fala, mas não fala bem claro do estado dos mortos? Bom, porque não era a verdade presente no momento, e era claro qual era a verdade. Só que agora, esses conceitos, porque o inimigo introduziu falsidades, passam a ser a verdade presente. Só que a verdade sempre foi a mesma, não mudou. Alguém poderia falar assim, não, mas você tem agora uma verdade nova para falar para mim? Não, não é uma verdade nova. É uma ênfase nova, mas a verdade sempre foi a mesma. Pastor, não sei se queria ampliar. Sim. A gente tem que perceber que Deus nos entregou só uma mensagem. Diferentes raízes, por assim dizer, né? Tem diferentes raízes, mas quando a gente apresenta qualquer ênfase, qualquer verdade presente, tem que se lembrar que Cristo é o centro. Pastor, obrigado. Eu fiquei pensando assim, não? Que esse conceito tem que ficar claro. A verdade é uma e tem alguns ênfases no momento, mas nós não temos que deixar que o ênfase tape a verdade. Sim? Muitas vezes, fiquei pensando no que o pastor falava, não? Muitas vezes nós estamos dando tudo bíblico e não focamos naquelas coisas diferenciais. Nós vamos falar do sábado, falar do Apocalipse, do estado dos mortos, mas não estamos falando do centro. Não estamos falando do centro, da verdade. Não? Por quê? Porque a ênfase passou ou tapou a verdade, o centro. Não? E como falava o pastor, a verdade sempre e o centro sempre é Cristo e sua vida. Não? Então nós não temos que esquecer disso. Muitas vezes nós levamos conhecimento, mas nós levamos vivência e verdade, um pouco do que falávamos a semana passada. Não levamos conhecimento e até nós poderíamos defender o conceito do sábado teologicamente, biblicamente, perfeito, mas não passa de um conceito teológico ou só conhecimento, não? Mas não Só chega para na verdade. reforçar essa ideia, estou começando a estudar o livro de Romanos
Eu me motivei estudando primeiro o livro de Efésios. Eu preparei um sermão para pregar na divisão. E eu fiquei apaixonado pela Bíblia como um todo. Porque eu, para estudar um texto, para pregar um só passagem, um versículo, eu tinha que estudar todo o livro. E isso despertou em mim a necessidade de estudar mais textos dentro do contexto maior, que é o livro. Então, eu estou estudando o livro de Romanos, e olha o que fala aqui o apóstolo Paulo sobre o Evangelho. Romanos capítulo 1, verso 3. Por favor, pode abrir sua Bíblia. Irmãos, vamos a abrir nossa Bíblia, tá bom? Vamos a ler o texto bíblico. Isso vai nos inspirar a estudar mais. O Espírito Santo pode nos falar alguma coisa para nos despertar alguma inquietude e a gente possa depois aprofundar mais. Romanos capítulo 1, verso 3. Olha só. Este Evangelho diz respeito a seu filho. O Evangelho de quem está falando? O Evangelho, o que é o Evangelho? O Evangelho é Cristo. Então, olha como o apóstolo Paulo percebeu essa verdade. O Evangelho é uma pessoa. Você não pode apresentar, como falava aqui Gerardo, a gente não pode apresentar algum tema, alguma verdade, sem apresentar a Jesus Cristo. Sem apresentar a Jesus Cristo. A gente tem que se lembrar que o Evangelho é Cristo. Por quê? Quem morreu? Quem ressuscitou? Quem está nos céus intercedendo por nós? Quem vai voltar para nos levar? É Cristo. Então, o Evangelho é Ele. E a gente tem que... Outra coisa, só para não esquecer. Eu pergunto para vocês. Você conhece a Cristo? Se você levanta sua mão, você tem que pensar em sua resposta. Porque quando eu faço essa pergunta para você, você conhece a Cristo? Você tem que se lembrar que Cristo é o Evangelho, Cristo é a Bíblia. Então, se você diz, eu conheço a Cristo, mas não conheço o Evangelho, será que você está conhecendo a Cristo? Então, é importante que a gente tenha presente isso. O Evangelho, a Bíblia toda, apresenta a Jesus Cristo. E em cada tempo existe um ênfase de alguma coisa de seu ministério, de seu trabalho, de sua labor por nós. Ele tem um ênfase, mas esse ênfase, como falava muito bem aí Gerardo, não tem que esquecer o centro. Senão, as pessoas não vão encontrar sentido. Porque sentido só as pessoas podem encontrar em Jesus Cristo. Tá bom? Obrigado, pastor. Só um adendo mesmo aqui, né, para finalizar esse dia, Gerardo. E que como Noé teve a mensagem para o tempo dele, José, João Batista, nós, como adventistas, nós somos privilegiados, porque a nós compete essa mensagem hoje. Não é verdade? Nós somos os portadores da mensagem dos 3 anjos de Apocalipse 14. Do mesmo jeito que João teve a mensagem dele, imagina se eu chegasse aqui hoje na comunidade e dissesse, olha, vai haver um dilúvio no mundo. Essa é uma mensagem que já foi. Agora, se eu dissesse para você, para o meu amigo, para o meu irmão, para os meus familiares, olha, Jesus está voltando, essa mensagem é urgente. O pastor estava falando aí sobre o Jesus ser o centro e tudo. Eu fico pensando, tem um texto de Ellen White no Desejado, onde ela diz que não há um sermão que não caiba a pessoa de quem?
de Jesus. Quantas vezes, irmãos, eu estou aí no banco, a pessoa vem sermonear aqui, fala da vida dele, fala dos milagres dele, o que aconteceu, e parece que no sermão dele não tem a pessoa de quem? De Cristo. Então, essa mensagem de Cristo, que nós vamos focar agora na segunda de Apocalipse, ela tem que ser importante para mim, para eu poder compartilhar isso. Porque se eu não falar, quem vai falar? As pessoas, vocês sabem quantas pessoas em outras denominações estão com o coração sedentos querendo aprender essa mensagem? Ou como eu já vi muitas vezes, pastor, dando estudo bíblico, a pessoa, uai, esse sábado está na Bíblia, entende? Uai, os mortos não sabem de coisa alguma, percebe? Eles ficam como quando ouvem isso? Surpresos. Porque você, eu, nós sabemos e devemos fazer o que com essa mensagem? Compartilhar aos outros, não é verdade? Sandro, vocês me deixam fazer um teste agora? O Marcelo está com um microfone aí. Quem que levanta a mão e pode me dizer qual é a mensagem do primeiro anjo? Qual é a mensagem do primeiro aqui? A mensagem do primeiro anjo. Não precisa ser literal. Pode falar qual é a ideia. É o verso para memorizar. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus, dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Apocalipse 14, 6 e 7. Muito obrigado. Quem... O irmão já está, agora já ficou fora. Quem agora pode falar quais são as doutrinas que estão aí dentro? Que doutrinas vocês acharam aí dentro? Aí depois, irmão lá. Que doutrinas vocês acharam aí muito bom condensadas? A doutrina de adoração ao único Deus Criador. Temer a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. É uma mensagem de temor, de conhecimento, de respeito ao nosso grande Criador, porque vai chegar a hora de prestarmos conta com o nosso Deus através do que fizemos aqui nessa terra, antes que Cristo volte. Então, vamos temer a Deus. Não é ter medo, é obediência implícita ao nosso único Deus verdadeiro. Essa é a mensagem contida nesse verso, mensagem de adoração. Muito obrigado. Vocês viram como temos aí a Trindade, está Jesus, está o Pai, está o Criador, que é a doutrina da criação. Dentro da doutrina da criação nós temos o quê? O sábado, está aí, o juízo. Tem muita coisa aí dentro, mas qual é o centro? Como o irmão bem falou, adoração a Deus. Vocês viram como está toda a verdade, mas o centro está em Deus. Agora, mais difícil, a mensagem do segundo anjo. Quem que poderia falar qual é a mensagem do segundo anjo? A primeira mensagem, chegou a hora do juízo. Segunda mensagem. Segunda mensagem. Aqui. A mãe da Helena. Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Obrigado. A caído Babilônia. E o terceiro mensagem? A terceira mensagem. Lá. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, né, e os tais será dado a beber o vinho misturado com cólera da parte de Deus. É interessante que é gradativo, né? Primeiro, você tem o Evangelho eterno, que glorifica, exalta e magnifica a Cristo e os seus mandamentos, pelo sábado, né? Aquele que fez o céu, a terra e o mar, isso faz alusão aqui, né? Ao sábado. O segundo, ele fala, olha, caiu a Babilônia, caiu a grande meretriz, aqui enganava todo mundo. Então, abra os olhos.
E a terceira agora ele contempla com isso daí. Percebe que quando a gente vê o conjunto das 3 mensagens, tem uma verdade presente ali também implícita, que nós devemos observar. Ontem eu estava vendo o Rodrigo Silva falando o porquê de 3 mensagens, né? Porque o Apocalipse usa muito o 4, usa muito o 7, né? O 12, ele faz até alusão que 3, você pode multiplicar por algum número que chegue em 12, né? E a única resposta que ele chegou é que lembra-se do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o primeiro, temei a Deus e dá-lhe glória. Então, se nós tivermos essa mensagem tão condensada em nossos corações, na verdade, quando eu estudei a Bíblia, Geraldo, se você fizesse essa pergunta, a maioria levantava a mão. Hoje é perigoso, pastor, muitos não saberem as 3 mensagens. E eu não vou dizer que é o centro da mensagem adventista, mas é um dos tópicos mais importantes da nossa igreja. Aí abarca quantas doutrinas a gente já comentou, né? Muitas, muitas. Crenças, né? Sim, crenças, sim. Crenças, né? As crenças. Interessante quando eu me lembro que o Sandro falou, não? Eu passei essa vergonha num campamento. Uma das postas do campamento era falar as 3 mensagens angélicas. Para nós muito fácil. Agora, quando você chegou aí, a mensagem em ordem. Nossa, em ordem. Esse é o primeiro está fácil, mas o segundo e o terceiro, qual é o terceiro, qual é o segundo? Mas você tem que ser algo lógico, algo que você entenda. Aí você não tem que acordar de cor. Mas é importante que se você não sabe a mensagem que você vai dar, qual é a mensagem que você vai falar? Se lembram que na Bíblia nós tínhamos os mensageiros? Os mensageiros eram aqueles que não tinham televisão, internet, nada como é agora. A guerra era lá em outro estado, e aí a pessoa ficava aguardando o rei. O que será que vai acontecer, não? E aí vinha um mensageiro trazendo a mensagem. Ele vinha correndo, não? Agora imagine que chega um mensageiro, para na frente do rei, e aí, o que aconteceu? Esqueci. Imagina. Como que poderia esquecer? Aquilo que ele tem que... Ou sai falando de outra coisa. Olha, quando eu venho no caminho, eu encontrei não sei o quê. Não, mas tudo bem, mas é a guerra. Qual é a mensagem? E muitas vezes parece que nós esquecemos qual é a mensagem que nós temos para dar, não? E ficamos, agora indo para a segunda-feira, não? Ficamos no Apocalipse falando de bestas e de situações que são figuras para nós entender melhor a mensagem, mas que nós transformamos no foco da mensagem, não? Qual é que é a besta, qual é que é o rei do norte, qual é que é o rei do sul, mas essa não é a mensagem, essa é a figura que se usa para transmitir a mensagem. A mensagem, e é muito diferente, claro que o inimigo se preocupou disso, quando vocês falam com alguém de Apocalipse, lá fora, aquilo que se pensa quando alguém fala de Apocalipse, não? Apocalipse é um livro de castigo. É um livro... O livro do medo, como já me disseram. Medo, ninguém... Se você vai falar para alguém, olha, você quer estudar a Bíblia? Sim, eu quero estudar. Mas se você fala, vamos estudar o Apocalipse? Não, peraí. Isso aí não... Ou é muito elevado, muito para estudiosos, ou dá medo. É como um livro de bruxaria, ou não sei o que lá, que dá medo. As pessoas não querem entrar aí dentro. O inimigo se especializou por filmes, por a mídia, ou o que seja lá, para dar medo aí. As pessoas não querem falar do Apocalipse. Até a palavra Apocalipse tem uma conotação em nossa sociedade de medo, de não entrar nessa área. Não? E o significado é revelação, não é? É o que está sendo revelado para nós. Então, não há o que temer, não é verdade? Isso, mas aí o foco, não é? Nós temos aí 1, 2, 3, 4 trechos selecionados, não? Do Apocalipse, que nos mostram qual é o foco, qual é o centro, não? E qual é o foco e o centro do Apocalipse? Pastor? Só para ajudar aqui aos meus irmãos, eu gostaria que eles respondam, né? Os evangelhos apresentam a primeira vinda de Jesus Cristo, ainda que eles também falam sobre a sua segunda vinda, mas o tema principal dos evangelhos é a primeira vinda de Jesus Cristo. É o foco. Mas quando você vai para o livro de Apocalipse, você encontra um forte ênfase na primeira vinda, mas
tem outro ênfase um pouco maior ainda. Qual é esse ênfase? Qual é? ¿Alguna besta? Qual é esse ênfase? A segunda vinda. Você olha, desde o primeiro capítulo até o último, a segunda vinda é relevante demais. Quando você olha só o capítulo 22, você vai encontrar 3 vezes, num só capítulo, a segunda vinda com um forte ênfase, como uma verdade absoluta. Então, isso nos mostra que a gente não só tem que olhar para o passado, que graças a Jesus Cristo, o passado tem esperança, né? Porque Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele está nos céus, Ele está intercedendo por nós, mas quando uno olha para o passado, a gente tem que encontrar esperança nele. Mas aquela esperança não fica lá no passado, aquela esperança fica também no futuro. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo vai voltar em breve. Sim, e no Apocalipse, não, durante as diferentes profecias ou diferentes ciclos, não, que se vão apresentando, o clímax ou o ponto máximo é a segunda vinda, não? E aí na lição nós temos Apocalipse 1 que fala assim: se ele vem com as nuvens, ou seja, esse é o ênfase, e nem falar de como acaba o Apocalipse, não? Já não somente o João não somente apresenta que esse é o clímax, ele coloca isso que é o ponto principal, sino que chega um ponto e diz: vem Senhor Jesus, já entra o, ou seja, não somente o ênfase da profecia, sino o desejo dele, já vem Senhor. Então Apocalipse não é só a apresentação das coisas que vão acontecer, porque o Senhor sempre, nós temos isso também no espírito de profecia, na citação, não? Nunca o Senhor fez coisas sem falar para seu povo como seria. Então o Senhor apresentou como é que seriam as coisas para que seu povo não fique em trevas. Não fique em trevas. Não somente por isso, sino também para que nós sepamos que não importa o que está acontecendo nesse mundo, ele tem um final marcado, ele tem um roteiro para seguir. Nada vai sair da mão de Deus, do controle de Deus. Não? Interessante, Geraldo, que ele fala, né? Eis que venho sem demora. Mas às vezes parece que está demorando, né, queridos? Parece que está demorando. Tem um autor que eu gosto muito, Max Lucado, ele diz que quanto mais próximo você está de Cristo, mais perto ele virá para você. E quanto mais distante você está de Cristo, de sua vontade, parece que mais Cristo vai demorar para você. Entendeu? Então, essa mensagem do Apocalipse, eu tenho que nutri-la, eu tenho que entendê-la, eu tenho que degustá-la, eu tenho que amá-la. Eu tenho que viver e ter a certeza assim, ó, eis que venho sem demora. Então, Senhor, o Senhor não vai demorar. A minha vida aqui é 70 e se passar disso é cansaço e o quê? E enfado. Então eu quero viver os meus poucos anos aqui fazendo a tua vontade. Noé ficou 120 anos numa cidade pregando que viria o dilúvio. Quantos aceitaram? Em 120 anos de pregação? Ninguém. Só foi salvo somente ele e sua família. Nós hoje, eu compactuo com o pastor Montalvão, porque eu tenho irmãos também que não são da igreja, e você vai com uma vontade, vai com amor e dá o estudo, e depois você vê que eles, né? Às vezes o dinheiro toma tempo, a vontade dele acima da vontade de Cristo, porque se eu enxergar Cristo pelo mundo, se eu enxergar Apocalipse pelo mundo, eu vou ver o que? Besta, trevas, dragões, né? A mídia lança filmes, pastor, que dá medo na gente, né? Ao Apocalipse, é o fim de tudo, aquela bola de fogo vindo. Hollywood estragou o livro de Apocalipse. Hollywood deturpou o que é a mensagem salvífica e centralizada em Cristo Jesus, que é o livro de Apocalipse. Não tem como você falar das bestas, das serpentes, de tudo, sem citar a palavra, igual você falou, de Jesus Cristo. Eu queria marcar uma parte que eu marquei na segunda, não?
que diz que o livro do Apocalipse, ele nos envia na sagrada missão de compartilhar sua verdade a fim de quê? De assustar o mundo. Ele nos manda a compartilhar sua verdade com a finalidade de quê? De preparar o mundo para sua breve vinda. E muitas vezes nós esquecemos disso. Qual é o objetivo do Apocalipse? O Senhor tentou colocar figuras fortes. Tudo é forte no Apocalipse. As cores são fortes, é vermelho, é amarelo, é preto da morte. Tudo é forte. A figura, o cavalo, que era a bestia mais forte que ele tinha. Depois as outras bestias que até chega a uma coisa que nem existe, uma coisa muito forte. Por quê? Porque a ênfase é sacudir, acordar as pessoas, acordar o mundo para essa situação onde que nós estamos, é preparar o mundo para a sua breve vinda. Mas parece que nós estamos aí como que não temos nenhuma mensagem para dar. Não tem nada. O pastor McPhillen fala isso, né? A primeira mensagem angélica em Apocalipse 14 apela para a geração do século 21, que somos nós, que ansiamos pela vida em Cristo Jesus. Olha, amigos, só um comentário. Estava falando com minha esposa que um conhecido lá, um parente dela, estava andando na rua, escorregou, bateu a cabeça no meio-fio, morreu. Simples. Estava andando, escorregou, bateu a cabeça no meio-fio e morreu. Você percebe como nós devemos dar importância a essa mensagem do Apocalipse, enquanto nós ainda estamos o quê? Vivos. Põe a mão no seu coração agora, por favor, cada um de vocês, por favor, ponha. Quem está em casa aí, põe a mão no seu coração. O meu acho que está um pouco acelerado, o meu está tum. Se esse seu coração bate, não é porque você quer. Se o seu coração e o nosso coração está batendo, é porque Cristo deixa você com vida, amém? E Ele deixa você com vida para quê? Para você comprar uma casa nova, para trocar de carro, detalhe, nada disso é errado, tá? Mas qual é o objetivo da tua vida? Conquistar o mundo para depois perder? Um dos homens mais ricos do planeta Terra, irmão, do universo, ele falou o seguinte, de todos os postes que ele tinha, todos os aviões, todos os dezenas de ouro que ele tinha, ele olhou para aquilo tudo e falou, vaidade das vaidades. Tudo isso é o quê? É vaidade. Então a vida com um propósito é uma vida centralizada em Cristo. Eu tenho ali a minha membrana que está ao redor, mas eu tenho que ter o meu núcleo. O núcleo é quem? É Cristo Jesus, o nosso Senhor, amém? Amém, Sandro. Temos que ir avançando porque o tempo já vai passando. A gente está com tempo. E então aí vemos então a mensagem do Apocalipse para o tempo do fim. Nós já fomos um pouco aí se usam as figuras da ceifa, da colheita da uva, dos grãos, que eram figuras muito conhecidas para o povo de Israel, porque era uma sociedade mais que nada agrícola e marca um ciclo, não? E nós vemos isso no Apocalipse, como ele usa figuras que as pessoas entendiam, que as pessoas conseguiam compreender, não? E como você falou, é uma mensagem que está para o século 21, não? Sem dúvida o Senhor viu desde o começo todo, porque imaginem quando essa mensagem foi dada, o irmão falou do mensagem do primeiro anjo, não? Adorar aquele que foi o Criador. Todo mundo, até o ateu, sabia que Deus havia criado. Eles não aceitavam a Deus, mas sabia que Deus havia criado. Só Deus, na sua sabedoria, podia saber que em nossa época, o Criador ia ser questionado como Criador. E a ênfase da mensagem volta, olha, adora o Criador. Que isso nos coloca num lugar como humanos. Você é ser criado, não é Deus. E isso, só Deus conhecendo o futuro, sabia que essa era a mensagem para esse momento, não? Que o juízo, olha, ia vir o juízo. Não é que o ser humano vai continuar, a humanidade vai continuar indefinidamente fazendo o que quiser e isso não vai ter um limite, não, vai haver um juízo. Eu me peguei pensando nisso, Gerardo. Porque hoje quando você liga a televisão e vê assim, ó, pai matou o filho, mãe esquarteja o filho e põe dentro da geladeira. Parece que os nossos corações, a Bíblia diz que nos últimos dias o coração de muitos o quê?
Eu acho, irmãos, que não esfriou não, acho que congelou. Por causa disso aí que você está comentando. Se essa mensagem é importante, as coisas ruins, Geraldo, sempre vão acontecer. Né? Sempre vão acontecer. Você está achando que o corona atingiu o mundo e foi ruim? Queridos, imaginem o que está por vir em Apocalipse. As pragas quando virão. Quando terminar a sexta praga ali, a gente tem que se pegar a Cristo igual Jacó ali, ó, segurou naquele anjo ali e falou, Senhor, eu não vou não. E a palavra é tão clara que diz que se aquele tempo não fosse abreviado, muita gente o quê? Não suportaria. Então é essa mensagem. Todo mundo fala assim, olha, você colhe aquilo que você planta. Você falou da ceifa, que o anjo vai vir e vai o quê? Ceifar, são 2 anjos. Mas ninguém quer vir a ceifa. Quando a gente fala que vem o anjo com a ceifa, a gente já fica com medo. Por que eu fico com medo? Porque, irmãos, quando eu tiro o microfone é para ouvir no coração. É porque às vezes nós não estamos plantando boas coisas. E se eu não planto boa coisa, eu vou ter medo de quê? Da ceifa. Cristo fez tudo por nós, tudo. Deu a vida, nos ensinou, deixou um livro. Ele nos amou, Ele nos chamou, e Ele fala para você, olha filho, eu vou voltar, sem demora, eu vou voltar sem demora, segura em mim, mas Senhor, aguarda, olha para os sofrimentos que eu tive e se apegue em mim, e está aí o Apocalipse para comprovar isso, né? Ter medo, como o irmão lá disse, não é você tremer de Deus. O temor, a lição aqui fala, né? Temor é você saber os seus pensamentos com Deus. Isso é que eu acho bonito na Bíblia. Deus, Ele é um Deus justo, Ele é um Deus digno, e é um Deus que, se Ele pudesse voltar novamente para nos salvar, Ele faria isso novamente. Amém? Na quarta-feira também se vê a questão das diferentes crenças, não? E quando nós ocupamos nosso lugar como seres humanos e damos a Deus o lugar que como Deus tem, nós já não vemos um Deus, o conceito do temor é muito diferente, já não é um medo, sino que Ele é o que sabe o melhor para mim, Ele sabe por que pede as coisas que pede para mim, e eu, com fé, sigo o que Ele pede. Então aqui o autor, por exemplo, ele fala do sábado. Quanto Satanás se animou para ir contra o sábado. Bom, mas afinal de contas, o sábado, domingo, tanto faz, podemos fazer, ou qualquer outro dia, não? Mas o inimigo sabe que quando ele destrói o sábado, destrói a imagem do Criador. Sim? Se já não tem Criador, não tem criação, não tem queda, e se não tem queda, não tem salvação. Olha como uma coisa que parece simples, que na final das contas, um dia ou outro, o que importa para Deus é o dia, que você dedique um dia para Ele, não é tão importante qual dia, é muito importante. Até o Espírito de Profecia tem uma citação que fala assim, se o mundo nunca hubiera esquecido o sábado, nunca hubiera esquecido o Criador. Então, mientras que o mundo, com todo o seu pecado e as pessoas seguindo seus próprios caminhos, mas mientras que o mundo manteve o sábado, nunca ficou em dúvida que Deus havia criado tudo. Mas quando o sábado foi tirado da jogada, aí começaram depois, com o tempo, as filosofias chegar a outra. Não, mas a origem do mundo é outra, não tem por que ter essa, não? Quando nós perdimos o sábado, perdimos o conceito da queda. O conceito da queda é muito importante para o pecado. Agora, o pecado é uma doença. Você não pode falar mal dele, porque é uma doença. Ele está passando por uma situação que você está julgando ele. Mas nós sabemos que temos doenças, não estou falando disso, mas nós sabemos que temos doenças, mas quando a verdade está clara, o pecado é pecado. Não tem como falar outra coisa. Até o Espírito de Profecia também disse, não, que no final dos tempos se precisa uma geração que não tenha medo de falar pecado, o que é pecado. Agora, pecado é uma coisa, pecador é outra. Deus ama o pecador, mesmo não aceitando o pecado. E esse conjunto de crenças e de verdades para o tempo do fim, que sempre foram, essas são inegociáveis, não? Mas não porque a verdade seja por em cima de todo, sino porque Cristo é o centro dessa verdade,
E nós não podemos ter Cristo sem ter a verdade. Sim? É o mesmo que num matrimônio, não? Olha, eu quero minha esposa, mas não preciso fidelidade a ela. Por que tem que ser? Eu amo ela, mas não preciso ser fiel a ela. Como é que é isso, não? Muitas vezes nós queremos ter as coisas boas de uma relação com Deus, mas não o compromisso da relação com Deus, não? E isso é típico da sociedade e da forma como a sociedade atual trabalha, não? Ou seja, eu tenho o benefício de uma relação, mas não o compromisso de uma relação. E isso nós vemos em nossas crianças ainda mais, porque o mundo é assim, não? Eu colho o que é bom para mim, mas não o outro, não? Bom, estamos encerrando a lição já, estamos chegando ao final do tempo da lição dessa semana. Não sei se alguém tem algum comentário, alguma questão que quisiera ressaltar de lo que nós recapitulamos nessa semana. O pastor, o Sandro, se tiverem algum conceito para colocar, nós não chegamos a ver só para tudo. finalizar aqui a quinta-feira, a gente falou que Cristo fez isso tudo por nós, que Ele nos amou e fez tudo. E é interessante que Ele nos apela, né? Ele faz um apelo para a gente. Isso que eu acho muito bonito, né? A gente apela por salvação e Ele nos apela para que nós abramos os nossos corações para Ele. Acho muito bonito isso de um Salvador, né? Não é um Buda, não é um Maomé, é um Cristo que morreu e ressuscitou por mim e por você, amém? Ele faz o apelo para que a gente possa ouvi-lo, possa buscá-lo. Esse apelo final, olha, sai de Babilônia, é enganação, é impureza, é só erro, e volvem os vossos olhos a mim. Na verdade, só esse comentário, Geraldo. Uma outra coisa que talvez seria para depois nós pensar, não? A verdade, como nós falamos, é única, é uma e está clara na Bíblia. Mas a forma que nós apresentamos, nós podemos ferir alguém, ou nós podemos ser muito duros com uma pessoa e com o que essa pessoa acreditou durante toda a sua vida, não? Nós temos que buscar, porque a figura da meretriz é uma figura dura. Alguém que entendeu essa figura da meretriz e que está do outro lado do muro, assim, ele fica tocado. Sim? É muito forte o conceito teológico que tem aí. Nós temos que ter cuidado como apresentamos a verdade, mas sem diluir a verdade. Porque a verdade não é de nós, não sou eu que está apresentando, é a palavra de Deus. Mas a forma como nós apresentamos poderia ser um pouco prejudicial, não? Muitas vezes, ou algumas vezes historicamente, a Igreja Adventista se caracterizou por levar a verdade como está, ir ao choque, assim, a chocar. E nós temos que ter cuidado como apresentamos a verdade, sem diluir a verdade, não? Sem deixar de falar as coisas que a Bíblia fala, sem deixar de apresentar as coisas que devem ser apresentadas, mas nós temos que ter cuidado como apresentamos e talvez procurar alguma forma de que a mensagem tem que ser dada. A marca da bestia tem que ser falada, mas falando assim duramente, talvez muito duro, e a pessoa pode se fechar e não ouvir a mensagem, não? Temos que ter cuidado com isso. Algum outro conceito? Se nós estamos encerrando nossa classe de Escola Sabatina e já vamos para o que seria a última lição do trimestre. Sim. Tem alguém poderia nos ajudar com o microfone? Gama, você poderia pegar o microfone? Aqui para a irmã. Sim. Levanta a mão aí, irmã, por favor, para ele. Você quer comentar? Ah, tá. Alguém tem alguma coisa para comentar? Não? Tá bom, então vamos a encerrar nossa classe. Muito obrigado por a participação de todos. Estão todos convidados para o próximo sábado. Vamos a manter esse horário, Sandro? Estamos pensando. Vamos a conversar, mas pode ser que esse horário seja às 10 horas ou que voltemos às 9 horas. Vamos a estar atentos nos grupos da igreja para poder saber se vamos a mudar o horário ou não. Vamos a ficar em pé então para orar e concluir nossa classe. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu santo nome, Senhor. Senhor,
muito obrigado pelo livro do Apocalipse, Senhor. Obrigado porque é a revelação do teu amor em meio a muitos simbolismos, em meio a muitas metáforas, mas ali, o cerne da tua mensagem é que Jesus nos ama e Ele vai voltar para nos buscar, Senhor. Que não temamos o futuro, ó Deus, desde que possamos, ó Deus, propagar essa verdade presente para os nossos amigos, familiares, as pessoas que a gente conhece, Senhor. Coloque em nossos corações a vontade de falar do Teu amor, Senhor. Para tanto, tire o egoísmo de nossos corações, para que somente a Tua vontade, a Tua palavra, os nossos lábios, os nossos pensamentos, ó Deus, sejam voltados unicamente a Ti, Senhor. Obrigado mais uma vez por ter inspirado o pastor Mark Filho nessa lição tão bonita, Senhor. E ajuda-nos para que não somente seja uma lição, mas que nós também colocamos em prática em nossas vidas. Sede conosco agora, no restante do culto, te pedimos por Jesus. Amém.